Olá, estudante. Olá, você aí de casa. Seja bem-vindo à nossa aula de História do 9º ano do projeto TV Escola Jaboatão. Eu me chamo Rafael, sou professor de História da Rede Municipal de Ensino de Jaboatão dos Guararapes e hoje nós iremos conversar sobre a República Oligárquica, coronelismo, o voto de Cabresto e a política dos governadores. Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de lembrar vocês do desafio que eu propus na última aula. Vamos relembrar. Leia as afirmações sobre a aula de hoje, no caso a última aula, e marque a alternativa incorreta. Isso significa que dessas 5 alternativas, apenas uma é incorreta e é ela que a gente precisa achar. Letra A. Após a abolição da escravidão, não havia um plano do governo para integrar a população negra à sociedade. Muitos dos libertos migraram para os centros urbanos. Letra B. Nos centros urbanos, os libertos sobreviviam com subempregos mal remunerados e moravam na periferia. Letra C. Para lutar contra o cenário de marginalização e discriminação, a população negra criou associações e clubes, além da imprensa negra. Letra D. Alguns periódicos da imprensa negra são o Menelik e o Clarim da Alvorada. Letra E. Não houve mobilização da população negra no início da República, pois ela contava com toda a ajuda do governo republicano. E aí, vocês conseguiram responder? Vamos descobrir agora qual é a resposta certa? Acertou quem marcou a letra E. Não houve mobilização da população negra nos primeiros anos da República, pois ela contava com todo o suporte e ajuda do governo republicano. Essa alternativa está toda errada, porque o governo republicano não ajudou a população negra ex-escrava e por isso mesmo essa população, a população negra, se mobilizou e criou os clubes e associações que vimos na última aula. Tudo bem? Vamos iniciar então agora o nosso assunto de hoje, tá? Mais uma vez, a gente vai fazer aquele breve contexto histórico para que você se situe. A gente está falando do primeiro período da República, que vai precisamente de 1889 a 1930. A proclamação da República, gente, ela acontece no dia 15 de novembro de 1889 e representa uma mudança importante na política do Brasil. Isso porque antes da proclamação, nós éramos uma monarquia. Tínhamos um imperador como líder de governo. Isso significa que o imperador governava praticamente só, tomava as decisões sozinhos. E após a proclamação da República, vamos ter um presidente que não vai tomar as suas decisões sozinho. Ele vai precisar do Congresso, ele vai precisar do Senado e da sociedade de uma forma geral. Tá? Então há uma mudança na forma de governo. O que antes era uma monarquia, agora passa a ser uma república. Essa mudança na configuração política do país representou alguma mudança na participação popular na vida política do Brasil? A gente pode dizer que houve pouca mudança, né? É claro que a Constituição de 1891, a primeira da República, vai assegurar à população direitos políticos, como o direito ao voto. Mas esses direitos políticos não eram para todo mundo. Por exemplo, o direito ao voto, né? Mulheres e analfabetos não podiam votar. Quando você exclui mulheres e analfabetos do processo eleitoral, você acaba excluindo uma grande parcela da população da vida política do país. Tudo bem? Bom, oligarquia, um conceito. Para a gente entender o que significa república oligárquica, a gente precisa entender o que significa oligárquico. Oligárquico, minha gente, vem da palavra oligarquia, que significa sistema político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas que pertencem a um mesmo partido ou classe. Resumindo, a oligarquia é um sistema político em que o poder é exercido por poucos, por uma elite. Então, dessa forma, a gente já consegue entender um pouco o que significa a república oligárquica. República oligárquica, então, minha gente, significa que nesse período, naquele período ali que vai até 1930, o poder era controlado pelos fazendeiros que formavam as oligarquias estaduais. Em especial, lembrem-se disso, nos estados de São Paulo e Minas Gerais. Tudo bem? Bom, e o que significa coronelismo e o voto de Cabresto? Bom,
Coronelismo, minha gente, é uma prática em que o coronel controlava, entre outras coisas, as eleições em seus estados. E quem era o coronel, não é? O coronel era um político muito poderoso ou um fazendeiro que tinha muitas posses. Esse fazendeiro ou esse político tinha muita influência e dessa forma eles acabavam controlando o processo eleitoral, né? Através do voto de cabresto, que significa voto induzido e ou forçado pelo coronel. E de que forma ele forçava ou induzia esse voto? Ele induzia esse voto comprando o voto. Ele oferecia dinheiro, oferecia comida para as pessoas, mas também usava força, ameaçava. Ele forçava as pessoas a votar no candidato que ele apoiasse, quando ele próprio não era o candidato. E por que o coronel conseguia exercer toda essa influência no processo eleitoral? Porque nessa época, minha gente, o voto era aberto. O voto não era secreto. Isso faz com que o coronel consiga saber em quem você está votando e exercer toda a sua influência e força no eleitor. Por isso, fraudes eleitorais eram muito comuns naquela época. Bom, aqui a gente vai dar uma olhada numa charge que ilustra bem essa questão do voto de cabresto. Nessa charge a gente vê uma mulher à esquerda do vídeo e ela representa a soberania. Observe que ela está apontando para uma urna, que seria a urna eleitoral. Em frente a ela nós temos um senhor bem vestido, que é o político, está escrito ali na capa dele, político, levando até a urna o eleitor representado por um burro. Esse eleitor ele tem em suas mãos o que seria a cédula eleitoral, né? É importante que a gente perceba que burro aqui não tem o significado que teria hoje, né? Significa que esse eleitor ele é fácil de manobrar, ele é fácil de conduzir. Observe que o político segura em suas mãos uma correia, levando o burro até a urna eleitoral. Essa correia, minha gente, é o que a gente chama de cabresto. É por isso que a gente chama esse sistema de voto de cabresto. Tudo bem? Vamos prosseguir? E o que de fato é a política dos governadores? A política dos governadores é a seguinte: o presidente da República não interferia na política dos estados e, em troca, os governadores desses estados apoiavam o presidente da República através de seus deputados federais e senadores. O presidente Campos Salles vai chamar essa prática de política dos governadores. E é importante que vocês lembrem algo que eu falei no início da nossa aula. Quem dominava essa política de governadores naquela época eram os estados de São Paulo e Minas Gerais. São Paulo era um conhecido produtor de café, enquanto Minas Gerais era um conhecido produtor de leite. Então essa política em que São Paulo e Minas dominavam o processo eleitoral brasileiro, por exemplo, ficou conhecida como a política do café com leite. Tudo bem? Vamos citar agora? Eu quero que vocês observem essa charge. Ela foi publicada no jornal O Careta em 1926 e tem nela o seguinte: a gente observa um prédio, tá? E esse prédio representa o novo governo, a República. Está escrito ali, novo governo. Em frente à porta do novo governo, nós temos dois homens altos, fortes, que seriam os seguranças desse novo governo, os seguranças da República. E esses seguranças representam os estados de São Paulo e Minas Gerais. Observe que embaixo nós temos um senhor baixinho, pequeno, com o chapéu estendido, provavelmente pedindo uma ajuda. E esse senhor representa o estado de Sergipe, que é um estado no Nordeste brasileiro. Abaixo da charge tem os seguintes dizeres: o direito das minorias. O pequeno fala: há um lugarzinho para mim neste time, ou seja, nesse time, nesse grupo? Eis que os grandes respondem: tem paciência, mas o scratch está completo com os elementos de São Paulo e Minas. Ou seja, a fatia o bolo está dividido só entre São Paulo e Minas Gerais. Eu quero que vocês observem essa charge e me digam sobre que assunto essa charge está falando. Você consegue lembrar?
Acertou quem respondeu a política do café com leite. Lembrem dos estados de São Paulo e Minas Gerais. Tudo bem? Vamos prosseguir. Antes de finalizar a nossa aula de hoje, eu quero propor mais um desafio para vocês lerem, estudarem em casa e tentarem responder. E na próxima aula eu trago a resposta para vocês. Tudo bem? Vamos ler juntos. Leia as afirmações sobre a aula que acabamos de ter e marque a alternativa correta. Letra A. Com a mudança de monarquia para a república, a população em geral passou a ter uma grande participação na vida política do país. Letra B. O voto, por ser secreto, não sofria nenhum tipo de pressão por parte dos coronéis. Letra C. A república oligárquica, por definição, tem esse nome por ter sido um sistema político onde o poder era controlado por todos. Letra D. Campos Salles chama o sistema de apoio entre presidente da República e os governadores de política dos governadores. Letra E. As oligarquias de São Paulo e Minas Gerais não ditavam os rumos das eleições presidenciais. Quero que vocês leiam a questão, tentem responder e na próxima aula eu trago a resposta para vocês. Tudo bem? Então com essa eu me despeço, agradeço a sua presença e até a próxima. Tchau!